Etapas de produção de um livro. Primeira etapa é só a análise dos originais. Então, nós vamos sentar com o autor, tá? Ele vai nos apresentar o livro, de preferência pronto, ele já todo digitado. A gente normalmente pede para digitar, trazer o arquivo no Word, né? Digitou no Word e nos envia pelo Word. O arquivo ele tem que estar todo digitado, depois a gente passa para o autor, né, qual que é o formato, né, a gente vai colocar aqui na Com, né, na plataforma, quais são os formatos que a gente trabalha com a padronização da digitação, tá? Tipo de fonte, tamanho, etc. Então, com a análise dos originais em total, né, totalmente digitado, a gente senta com o autor, verifica ali, né, em que área que a gente vai atuar e passa-se para a próxima etapa, né, que é o planejamento orçamentário e mercadológico. O orçamento vai ser apresentado, né, para o autor. A gente, aqui na Anacom, né, ele como associado, ele vai ter um valor diferenciado do que tem no mercado. Por quê? Porque a gente vai procurar o melhor trabalho, né, a melhor equipe e a melhor impressão com o menor custo. Tá? Essa é a vantagem de você estar trabalhando com a editora aqui na Anacom. Nós vamos fazer um levantamento, né, através do título ou do conteúdo similar com o que tem no mercado, e nós vamos chegar a um consenso para o preço final do livro. Esse é o planejamento orçamentário e mercadológico que nós vamos fazer junto com o autor. Planejamento editorial, entraria aí o formato, né? O formato que a gente vai trabalhar do livro, o tipo de acabamento, né? Esse é o planejamento editorial. Depois a gente entraria com um projeto gráfico. O que seria o projeto gráfico? É definição, tamanho de fonte, espaçamento, a questão da capa, como que ele vai ser produzido. A capa tem que sempre trabalhar com o conteúdo do miolo do livro, tá? Então tudo isso aí entraria no projeto gráfico. Se o livro tiver imagens, nós vamos trabalhar com levantamento das imagens, né? Se essas imagens estiverem em baixa resolução, a gente tem que trabalhar para aumentar a resolução e melhorar a resolução das imagens, tá? A mesma coisa, são tabelas, formulários, se elas estiverem escaneadas em baixa resolução ou tiver com uma resolução muito ruim, elas terão que ser refeitas. Tá? Então, todo esse é o trabalho do levantamento de imagens. Preparação de originais e revisão ou versões para línguas estrangeiras. Tá? Então, nós temos muito essa questão, né, de revisão, que é a parte, para mim, é uma das partes mais importantes que tem, ainda mais para um livro na área de direito. Né? Se a pessoa é um livro de direito, onde você vai apresentar um texto, né, falho, com ortografia errada. Então, quando a gente recebe o arquivo original, uma das primeiras coisas que a gente faz, né, depois de tudo definido, é passar para a revisão. Tá? Essa revisão, às vezes, é o processo que mais demora na produção do livro. É passado para os revisores, né? Normalmente a gente pede os revisores mais o autor para verificar, né? Porque é uma das partes mais importantes da publicação, né? A revisão. E também nós temos as versões para línguas estrangeiras, né? Então, às vezes, o autor ele quer já publicar o livro na versão português e em outra língua, né? Que seja a língua espanhol ou inglês, que assim seja. Tá? Então nós temos essas possibilidades também, né? Esses tipos de publicações. Tá? E depois a gente conversa sempre com o autor o que é o melhor e a gente vai chegando no consenso. Revisão gramatical e de normalização. Né? A norma gramatical e a normalização da língua portuguesa. É outra padronização que a gente tem que seguir aqui
pela editora, e a gente trabalha muito com isso também, tá? Diagramação e tratamento de imagens, né? Depois que o arquivo chegou da revisão, a sequência seria essa. Chegou o arquivo da revisão, o autor acompanhou a revisão, leu, releu, junto com os revisores ou a revisora, tá? Feito isso, o arquivo está pronto para outra etapa, que é a diagramação. Aí entraremos aí num processo que foi definido anteriormente, né? Tamanho de fonte, tipo de fonte, e é feito o processo de diagramação e tratamento de imagens nessa etapa. Ao mesmo tempo em que está sendo feita a diagramação e o tratamento de imagens, etc., a gente pode estar trabalhando com a arte de capa, né, que foi, se o autor tiver uma ideia, a gente corre atrás e vamos atrás da produção da capa. Ou se não, né, às vezes o autor não tem uma ideia de como que é uma capa, aí cabe à editora, né, através do conteúdo ali, produzir a capa e apresentar para o autor, tá? Essas etapas, elas podem ser em conjunto, tanto a editoração quanto a criação de capa. Ajustes finais de diagramação. Então, após toda a diagramação, capa, né, é feito junto com o autor para ver se tem alguma coisa a mais para ser colocada ali ou não. Após essa etapa, né, não, definiu tudo, está tudo ok, vamos para a última etapa. Então, definimos o número, definimos o tamanho do livro, que é o formato, definimos a quantidade de páginas, definimos o tipo de acabamento, né, o tipo de papel, se é o acabamento simples, se é luxo, né, capa dura, etc. Definimos a tiragem e o valor de preço de capa, aí sim a gente pode ir para a solicitação de ISBN e ficha catalográfica. Você sabe o que é um ISBN? O ISBN é aquele código de barras, como vocês estão vendo um exemplo aí, é um código de barras que fica sempre na quarta capa ou contracapa do livro. Esse código de barras nada mais é do que o CPF, vamos colocar assim como o CPF do livro. É um número único para aquela publicação, tá? Não é para aquele livro, é aquela publicação. Então, o ISBN ele vai ser único no mundo todo, aquele código de barras que vai ali atrás. E temos também, né, depois que a gente solicitou o ISBN, quem nos dá o ISBN? Quem nos dá esse código de barras, esse número de ISBN? É a Câmara Brasileira de Livros. É a única que pode nos fornecer esse código. E ele só é fornecido após a finalização de todos esses processos anteriores. Isso é feito pela Câmara Brasileira do Livro. Aí temos também a ficha catalográfica, que é um outro item importante para o livro impresso, tá? Isso que a gente está falando tudo é do livro impresso. O livro digital não é obrigado você trabalhar com ISBN, ali você trabalharia com o EISBN, que é uma publicação digital, né? Então seria um ISBN digital, mas isso a gente falará mais à frente. E a ficha catalográfica. A ficha catalográfica é o que vocês estão vendo aí também, tá? Esse é solicitado para os bibliotecários. Os bibliotecários, eles, através de tudo que foi feito no livro, formato, número de páginas, é mandado para eles as 15 a 20 primeiras páginas para eles saberem sobre o que é o assunto do livro, tá? Para eles poderem organizar essa ficha e colocar à disposição das bibliotecas. Ou seja, essa ficha catalográfica ela vai servir para quê? Para organizar esse seu livro dentro das bibliotecas. Então, quando o bibliotecário for procurar o seu livro ou for armazenar,
ele vai usar o código da ficha catalográfica. Recebido tudo isso, tá? ISBN ficha vai para a aprovação final do autor. Então ele pode ter, mediante o orçamento, né, que foi aprovado, ele pode ter o que a gente chama de boneco, né? Então aí vocês estão vendo um exemplo de um boneco, que é um livro praticamente como ele vai ser ao final. Então, mediante o orçamento que foi aprovado, você pode ter um boneco digital, que é o que você receberia por um arquivo de e-mail ou pelo próprio WhatsApp, ou você pode ter um boneco impresso, onde o custo dele é um pouquinho maior, mas você vai ter ideia de como que o seu livro ficará praticamente idêntico ao final. Essa é a questão da aprovação final do autor. Feita essa aprovação final, a editora, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer o fechamento, tá? Colocar no meio digital, que foi feito, para enviar para a gráfica, que é um outro processo, tá? Então, o processo que foi feito ali, ele vai ser alterado para enviar para a gráfica poder fazer a impressão. Aí depois, lá na frente, a gente vai falar os tipos de impressão. São os tipos de impressão digital e os tipos de impressão offset, tá? De qualquer maneira, a editora que vai fazer esse fechamento, tanto para gráfica offset quanto para gráfica digital. Feito o fechamento pela editora, vai para a gráfica e na gráfica a editora é a responsável, junto com a gráfica, pela impressão do livro. Na verdade, ela vai fazer o acompanhamento da impressão. Se o livro for um livro simples, sem impressão colorida dentro, sem fotografias, for mais texto, tá? Então é um acompanhamento mais simples. A gráfica passa ali como está sendo feita a produção, se tem alguma alteração, alguma coisa ou não, e roda, a gente fala, né? Roda o livro, tá? Então, isso é outra etapa que a editora faz. Ela acompanha a impressão final do livro, tanto digital quanto offset. E por último, e não mais do que importante, tá? Nós temos aí o depósito legal na Biblioteca Nacional. O que seria isso? Após você receber, o autor receber o seu livro, né, o seu livro impresso, poxa, legal, tal. Esse livro, ele não vai ficar só ali para você. Nós temos que mandar, a editora, né, ela tem essa função de encaminhar para a Biblioteca Nacional pelo menos um exemplar, que a gente chama de depósito legal. Feito isso, a biblioteca ela nos passa, né, um comprovante de que foi feito o depósito legal. Feito o depósito legal, aí você pode ir na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e você vai ver seu livro lá, entre outros milhares que estão lá. Mas é feito o depósito. É a maneira de você ter a sua publicação confirmada, né, com o código de ISBN que você vai receber. Então ele vai estar fisicamente depositado, colocado ali na Biblioteca Nacional. Esse é um orgulho para quem é um autor, né, de livros. Então essa é a última etapa, não menos importante.